Muito bem, já estamos de volta e você acompanha conosco todas as semanas, inclusive hoje, naturalmente, o programa Empreender Tecnologias aqui pela TV Unifev. Sintoniza o 53.1, que é o nosso canal digital, ou o 55, que é o nosso canal analógico. Direto do Labim, estou conversando hoje com o professor Oswaldo Gastaldon. Ele é doutor, mestre em administração pela Universidade Mackenzie, doutor em administração de produção pela Unimep de Piracicaba, coordenador do curso de administração. O nosso curso foi laureado em 2013 no ENAD com o conceito 5. Ele é curador da Fundação Educacional de Votuporanga, já foi por 12 anos, continua ainda, e presidiu a FUVEC, Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura. Oswaldo, continuando de onde nós paramos, qual a importância então da boa formação acadêmica para que nós tenhamos bons gestores atuando nas organizações locais e nacionais? Eles podem fazer a diferença para o sucesso dessas empresas? Eu não tenho dúvida, né, Ramon, que uma boa formação se estende também e principalmente para as organizações depois, que é o destino desse aluno, né? Sim. À medida que ele se forma, à medida que ele tem uma graduação, é claro que ele vai procurar o mercado de trabalho. E não tenho dúvida nenhuma de que a boa formação vai refletir nas organizações. Nós falávamos agora há pouco a respeito da questão da ética, da questão dos desvios. Todas as organizações estão sujeitas a isso, obviamente. Hoje isso está sendo despertado porque nós estamos falando dos grandes desvios, né? De grandes instituições, das grandes estatais que de alguma maneira tiveram seus recursos drenados, né? Seja pela corrupção, seja pela... E não é só corrupção, é a má gestão, é a imprudência, é a gestão desastrosa, né? É a não governança corporativa. Quer dizer, se nós tivermos uma boa formação, se nós estivermos levando esse conhecimento para o aluno, se nós estivermos oferecendo esse background para o aluno, essa formação segura, uma formação sólida, né? Uma formação lastreada em pilares do saber e do conhecimento, obviamente ele vai levar isso para a organização, ele vai entender que ética extrapola o conceito de furtar ou não furtar. Nós também temos a questão da ética que não precisa ser levar um produto, né? Você não precisa furtar alguma coisa ou dinheiro, mas e se nós estivéssemos furtando informações? Com né? certeza. E se nós estivéssemos furtando segredos? E se eu estiver divulgando coisas que eu não deveria? Será que também não é ético eu estar no trabalho e não trabalhando? Se eu não estiver produzindo, eu não estou furtando o meu tempo, o tempo que a empresa me paga. Com certeza. Então é um furto diferente. É uma ética, é uma questão ética também. Daí aquilo que comentávamos, a questão da governança corporativa. Tudo isso precisa estar alinhado. Sem dúvida. Né, Ramon? Precisa ter um alinhamento entre a conduta da pessoa com aquilo que a organização exige. Nós não podemos exigir que os outros sejam éticos e nós não sejamos. Que quem está na atividade pública não desvia, a gente vem a desviar. Né? Então, eu tenho certeza de que uma formação sólida contribui muito para esse tipo de coisa. Né? Ainda mais... A empresa, ainda que pequena, ela também precisa de toda essa sistematização, ela precisa de controles. Sem dúvida. E principalmente no momento em que ocorrem tantas mudanças no ambiente dos negócios, que empresas nascem, startups, de uma hora para outra, Exato. com novas propostas, novos produtos, novas ideias, e antigas corporações vão decaindo e deixam de existir, porque não alcançaram o desenvolvimento, a desenvoltura que precisaria ter para se manter no mercado. Né? Esse ponto que você está falando, ele dá pano para manga, né? A gente poderia falar muito a respeito disso, mas dentro dessas questões que falávamos, por exemplo, de novas disciplinas, e você estava falando dessa evolução de coisas que ocorrem rapidamente, de uma startup, a gente tem a disciplina de empreendedorismo e a gente trabalha com esse conceito de dizer, eu posso ser empreendedor dentro da empresa que eu estou.
Exato. Não é? A gente pode ter o intraempreendedorismo, né? A gente pode empreender, desenvolver, criar, elaborar, inovar, remodelar, refazer dentro da Aliás, eu própria acho que essa é instituição. uma dinâmica que ela é extremamente necessária nesse momento, né? Um profissional hoje não pode ser só um fazedor de coisas, de tarefa, cumpridor de tarefas. Ele tem que ser um criador, né? A opinião que eu tenho hoje é essa. Ele tem que criar coisas, porque na medida que ele vai criando, ele vai modificando o negócio e vai trazendo novas propostas para a sociedade, gerando novos produtos e mantendo a atratividade da organização. No momento que deixa de existir isso, né? Deixa de existir. Você veja, os modelos de negócio vão se alterando muito, né? Veja a realidade dos bancos de 20 anos atrás e o que é um banco hoje, né? O que era uma universidade e é o que é uma universidade hoje. O modelo de negócio muda muito, né? Com certeza. Um exemplo bastante gritante nesse sentido, e apenas para ilustrar aqui agora, enquanto, e esse modelo é muito patente por conta do livro do Oceano Azul, então só estou resgatando ele para que a gente tenha um exemplo mais contundente. A grande maioria dos circos tradicionais desapareceram ou estão desaparecendo. Em contrapartida, o Circo de Soleil se dá o luxo de vender um ingresso a partir de R$500. Com certeza. Né? Só que ele é um modelo de negócio diferenciado. É a busca disso, é essa inovação, é essa criação que você estava comentando agora, que você principiava a conversa, que precisa ser levado para todos os setores, para todos os segmentos. Exato. É possível inovar em qualquer situação. Com certeza. A gente vê também um drama vivido pelos bancos que, quando iniciaram a implantação das suas agências pelo Brasil todo, criaram uma infraestrutura violentíssima, caríssima, né? Tinham muitos profissionais trabalhando. E na medida que o processo de informatização, né, começou a entrar na vida do usuário do banco e do próprio banco, o que nós vimos acontecer? Hoje, por exemplo, a gente carrega no celular, né, no smartphone, carrega o banco junto. Você tem uma agência no teu celular. Exatamente. Né? E aí você vê bancos com andares e andares fechados. Ou fechando. Né? Ou fechando, porque não existe mais aquela demanda. Exato. Né? Você tem o banco no celular, você tem o banco paga conta, faz praticamente no computador, tudo. No laptop, no seu notebook, e aquelas estruturas enormes começam a ficar obsoletas, começam a ser fechadas, ou começam a ter é preciso pensar numa outra utilidade para tudo isso. Com certeza. Né? É nesse ambiente que a gente se insere. Agora, que critérios a empresa deve usar para a contratação de gestores? Por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar dos estagiários, né? Principalmente os estagiários que acabam treinando, né? São os trainees, que acabam desenvolvendo as suas habilidades dentro da empresa onde ele vai atuar. Que modelos se deve usar para a contratação de gestores, para perceber se realmente esse é o cara que eu estou precisando? Que está precisando, né? Ramon, eu acho que essa é uma grande questão, né? Que a ser debatida, a ser trabalhada e principalmente utilizar de ferramentas, de meios, de mecanismos que possam contribuir nesse sentido. Eu vejo que, por exemplo, você contratar um estagiário é uma maneira, né? Porque você tem uma pessoa trabalhando com você, que começa desde os princípios, que ele pode ser moldado, que ele pode ser experimentado no sentido mais positivo da palavra, e que ele vai ter a tua cara. Porque volto a uma palavra que eu usei isoladamente agora há pouco e ela cai bem nesse momento. Qual que seria uma das melhores maneiras de a gente selecionar alguém para trabalhar conosco? Verificar se ele se alinha com a gente. Não existe uma sintonia, um alinhamento dos valores que essa pessoa tem com os valores que a nossa organização tem. Né? A gente tem visões semelhantes, a gente congrega dos mesmos valores, a gente busca os mesmos objetivos.
é fundamental que a empresa e o seu corpo funcional tenha essa empatia, tenha esse alinhamento. Agora, como fazer isso? Existem várias ferramentas, várias formas, né? Desde as mais tradicionais, né? A velha e boa entrevista, né? Os processos seletivos, essa questão de você começar com o estagiário, com o trainee. Mas eu vejo que isso precisa ser muito trabalhado pelas organizações, precisa ter um contato maior com a universidade, né? Eu acho que ainda existe um distanciamento do mercado, das indústrias, da empresa, de uma maneira geral, do mundo organizacional, com as instituições, de uma maneira geral, mesmo as grandes, né? A gente vê o modelo americano, ele é muito mais próximo, né? As empresas estão muito mais próximas das universidades em todos os sentidos. Eu acho que ainda a gente tem esse distanciamento. A empresa garimpa o profissional dela dentro da universidade. Existe uma aproximação muito grande, né, Ramon? Existem modelos que se cruzam, que se estendem, que se aproximam. Esse eu acho que é uma coisa que esse é um item que eu acho que a gente precisa melhorar muito ao longo do tempo. É preciso um avançar nesse sentido. Bacana. Agora, além do ensino da administração na graduação, a pós-graduação hoje agrega valor na formação de gestores? E junto com essa pergunta, o que você diz a respeito da pesquisa e da extensão na formação dos gestores? Então, Ramon, muito interessante. A gente falando aqui de administração, obviamente, mas poderíamos estar falando de todos os outros campos do saber. A administração ela é extremamente ampla, né? Se nós formos verificar, de cara nós temos as 4 grandes áreas. Uma pessoa que se identifica muito com a área de finanças, por exemplo, ele vai ter uma visão muito ampla e muito genérica a respeito da área de finanças corporativas, finanças de uma maneira geral na graduação. Como que ele pode melhorar isso, né? Como ele pode ganhar mais saberes, melhorar o seu background nesse sentido? Ele estende para uma pós-graduação na área de finanças, na área contábil, na área da controladoria. Idem, se a questão dele for produção, ele tem uma queda por processos produtivos, né? Ele pode, quando terminar, fazer uma pós-graduação na área de processos, produção e seus afins, idem para a área de pessoas, idem para a área mercadológica. O que a pós tem de interessante? Ela vai te afunilar nesse quesito. Claro, né? Claro. Ela vai aprimorar, ela vai te trazer técnicas novas, conhecimentos novos. Isso tudo a pós tem condições de te oferecer. Né? E a gente tem excelentes cursos de pós-graduação aqui que vão fazer essa complementação. Mas e o link com as organizações? Por que é importante isso para a organização? Porque a organização precisa de realmente pessoas especializadas. Veja o marketing, como ele tem evoluído muito. Hoje a gente começa a falar do endomarketing, do marketing digital, do marketing esportivo. Olha quantas nuances do marketing. Sem falar na logística, sem falar na produção, exato, sem veja, falar no RH em si. No RH, na gestão de talentos, né? O quanto a gente pode trabalhar as pessoas, né? O quantas ferramentas novas nós temos na área de gestão de pessoas e que são muito significativas para aprimorar esse pessoal. A mesma coisa para os cursos de extensão, para pesquisa, né? Os cursos de extensão, se a pós-graduação é um programa longo, de um ano e meio, nós temos os cursos de extensão que são mais curtos, mas que pode atender uma lacuna da empresa ou do aluno. Ele tem uma deficiência, uma dificuldade ou um querer, um ansiar saber por um item mais específico. Um curso de extensão de 2, 3, 4 finais de semana pode sanar essa dificuldade, né? Pode contribuir para resolver essa lacuna que ele tem em um item muito específico. Então, veja, essa parceria, o aproximar de faculdade com o mercado, com as organizações,
ele precisa realmente se estreitar para a gente saber que tipo de necessidade você tem, que curso você gostaria, o que a nossa extensão pode te atender. Exato. Né? E é aquela história, né? A impressão que eu tenho é que as organizações precisam entender que as universidades têm muito mais a oferecer. Né? Sim. Porque se eles souberem utilizar o conhecimento, o saber a favor, eles podem ter resultados ainda muito melhores. Né? E, por outro lado, eu acho que um recado que é importante também, estamos chegando no final do programa hoje, mas depois que o aluno se forma, ele não pode deixar entrar na cabeça dele a ideia que ele já sabe tudo, que ele aprendeu tudo. Né? Ele precisa estar sendo gestor do seu conhecimento, da renovação e do aprofundamento do seu conhecimento. A hora que ele para de fazer isso, ele para de buscar novas informações, de atualizar os conhecimentos, ele está começando a obsolecer, não só no mercado de trabalho, mas como profissional. É verdade, Ramon. Eu acho que esse ponto que você está abordando, ele é muito significativo, muito profundo e realmente é uma coisa para se debruçar sobre tudo isso e pensar. As coisas mudam muito rapidamente. O que eu sabia ontem, se você tiver uma mudança de paradigma, ele muda radicalmente. Talvez todo o conhecimento que eu tinha, ele para ali. Porque o novo paradigma não prevê o conhecimento que você tinha anteriormente. Aliás, ele começa da estaca Às vezes ele zero. Dispensa. Às vezes ele é o contrário, inclusive. Né? Ele começa de um ponto zero e ele despreza ou não utiliza nada daquilo que nós tínhamos anteriormente. Então é preciso estar ligado, é preciso estar muito antenado com aquilo que ocorre, porque algumas mudanças são incrementais, mas outras são radicais. Né? Um exemplo bastante contundente, só para ilustrar essa questão de um paradigma, né, de como as coisas mudam. Hoje, a maior empresa de táxi do mundo não tem um único carro, que é o Uber. Exato. Ela não tem nenhum carro, mas é a maior empresa de táxi do mundo. É um paradigma novo. Sem dúvida. É o táxi no seu celular. Como é que fica o táxi convencional? E virão outros aí. Exato. Esse é um único exemplo. Mas nós poderíamos aqui citar dezenas deles. É verdade. Oswaldo, infelizmente a gente tem que encerrar. O papo é bom, eu queria até continuar. Mas eu agradeço mais uma vez a sua presença no programa e eu faço questão de sempre convidar, porque sempre existem coisas novas para a gente estar conversando e tenho certeza que o telespectador também aprimora seus conhecimentos, renova seus conhecimentos participando desse nosso programa. Ok. Eu aqui agradeço a oportunidade. Um abraço para você que nos acompanhou hoje também, que nos prestigiou com a sua atenção, com o seu carinho. Nós voltaremos na próxima semana, nesse mesmo horário, trazendo para você o programa Empreender Tecnologias. Um grande abraço, tenha uma ótima semana. Tchau!